Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje a gente vai ver sobre os tipos de erro do PHP. Obviamente, você já deve ter se deparado com alguns erros que a gente comete quando a gente está fazendo os nossos programas. Aquela mensagem de erro chatinha que aparece na tela, dizendo, por exemplo, que a gente esqueceu um ponto e vírgula, que a gente esqueceu de fechar um parênteses e etc. A gente vai então entender que a gente tem níveis de erros no PHP, quais são as diferenças entre um nível de erro e outro e quais são as falhas mais comuns nos nossos códigos que ocasionam cada um dos tipos de erro. Vamos lá? Em PHP, então, um erro ocorre quando o interpretador PHP encontra uma falha no código. Essa falha no código ela pode ser gerada por problemas de sintaxe ou de lógica. E em PHP, a gente tem 4 níveis de erros: warning, notice, parse error e fatal error. Esses dois primeiros, o warning e o notice, eles não interrompem a execução do script, ou seja, a execução do nosso programa. E os dois últimos, o parse e o fatal error, eles sim indicam erros mais graves e interrompem a execução do nosso programa. Vamos ver a seguir o que ocasiona cada um desses tipos de erro e como é que a gente pode fazer para evitá-los. O warning é um erro de menor gravidade e ele não interrompe a execução do script. O warning ele indica que há um problema pequeno no código, mas que esse problema pequeno pode causar problemas maiores futuramente. A causa mais comum de erros do tipo warning é a chamada a arquivos externos que não existem, por exemplo, utilizando a função include, que nós veremos em outro vídeo. Nesse código aqui, então, a gente está forçando o acontecimento de um erro do tipo warning. Na linha 2, a gente tem a impressão dessa frase forçando um erro do tipo warning, e na linha 3 a gente tem a tentativa de inclusão de um arquivo que se chama meuarquivo.php. Se esse arquivo não existir, então vai ser gerado um erro do tipo warning, que curiosamente, para a função include, são gerados dois erros do tipo warning ao mesmo tempo, indicando que o arquivo não pôde ser aberto para inclusão. Então, um erro do tipo warning indica que a gente tem um probleminha ali e que aquele probleminha pode se tornar um problemão mais para frente, mas ele não interrompe a execução do script. Se eu tivesse mais linhas aqui para baixo nesse programa, elas seriam executadas normalmente. Um outro erro, também de menor gravidade, assim como o warning, é um erro do tipo notice. Um erro do tipo notice geralmente acontece quando a gente tenta manipular, ou seja, imprimir o valor de uma variável que não existe. Nesse exemplo, então, a gente está forçando um erro do tipo notice. A gente cria uma variável chamada a e atribui um valor para ela, só que a gente está querendo imprimir uma variável que não existe nesse código, que é a variável b. Nesse caso, então, vai gerar um notice falando que a variável b não está definida. E esse erro aconteceu no arquivo notice.php, que é o nome desse arquivo meu aqui, na linha 4. Então, a linha 4, que é essa aqui, que foi a linha que originou esse erro do tipo notice. Como o erro do tipo notice não interrompe a execução do script, a gente vê que foi impresso a primeira linha, que é representado aqui no código pela linha 2, e se eu tivesse mais linhas aqui abaixo, também seriam impressas, porque um erro do tipo notice ele não interrompe a execução do script. Já um erro do tipo parse, esse sim interrompe a execução do script, e esse tipo de erro ele é ocasionado devido a erros de uso da sintaxe da linguagem PHP. As causas mais comuns de erros do tipo parse são, por exemplo, erros nos usos dos parênteses, das chaves ou dos colchetes, a falta ou o excesso de ponto e vírgula. Então, se a gente fizer a abertura de um parênteses e não fechá-lo, vai ocorrer um erro do tipo parse. Ou se a gente abrir um parêntese e fechar dois, ou abrir uma chave e fechar duas, ou abrir uma chave e esquecer de fechar, ou a gente não colocar um ponto e vírgula no final de cada comando, também vai acontecer um erro do tipo parse.
Neste exemplo aqui, a gente está forçando, então, o acontecimento de um erro do tipo parse. Veja que na linha 4 está faltando o sinalzinho de ponto e vírgula no final da linha. Nessa linha, então, eu vou ter um erro do tipo parse. Só que como o erro do tipo parse, ele interrompe a execução do script, nem mesmo a linha 2, que é anterior ao erro, ela é executada. A saída desse código é o que está aqui. Está acontecendo um erro do tipo parse, que é um erro de sintaxe, que está dizendo que o comando echo está inesperado, ou seja, ele não esperava o comando echo, ele estava esperando um ponto e vírgula ou uma vírgula na linha 5. Então, a linha 5 é a linha seguinte onde a gente esqueceu de colocar o ponto e vírgula, que a gente teria que ter colocado o ponto e vírgula aqui nessa linha. Então, ele está falando que ele não esperava o eco da linha 5. Ele estava esperando um ponto e vírgula, que é exatamente o caractere que estava faltando. Então, se a gente souber interpretar os nossos erros, as nossas mensagens de erro, fica mais fácil da gente ir até o nosso código e resolver o problema. Esses erros do tipo parse, por falta de ponto e vírgula, geralmente a linha que ele mostra aqui é a linha seguinte onde aconteceu a nossa falha no código. Nesse exemplo, a nossa falha é na linha 4 e ele disse que ele não esperava o echo que está na linha 5, que ele esperava finalizar a linha 4 primeiro para depois acontecer o echo. E o último tipo de erro que a gente tem é o erro do tipo fatal. O erro do tipo fatal, ele também interrompe a execução do script. A causa mais comum de erros do tipo parse é tentar usar funções ou classes que ainda não foram definidas. Nesse exemplo, a gente está forçando um erro do tipo fatal. Então, eu tenho essa mensagem para ser impressa na tela, tenho a definição de uma função, essa função se chama somar, espera receber dois parâmetros representados pelas variáveis locais a e b. A variável s é criada como a soma dos valores das variáveis locais a e b, e então é impresso na tela o valor da variável s. Até aqui, tudo muito bem. Porém, na linha 9, eu estou fazendo uma chamada a uma função que se chama multiplicar. Essa função multiplicar, ela não foi criada nesse código. Então, vai acontecer um erro do tipo fatal, porque essa função multiplicar, ela não existe. Então, está aqui, ó, na nossa saída, está falando que eu tenho um erro do tipo fatal, que é uma chamada a uma função não definida multiplicar. E aí eu tenho o nome do arquivo que ocorreu, que esse arquivo meu aqui se chama fatal.php, e ele ocorreu na linha 9. Então, a essa linha 9 é onde foi feita a chamada à função que não existe. Então, se a gente souber identificar, interpretar as nossas mensagens de erro, fica muito mais fácil da gente ir até o nosso código e fazer a correção dos nossos erros, das nossas falhas que a gente comete. E vamos cometer falhas, pessoal, porque quem comete falha é sinal de que está praticando. O objetivo não é nunca cometer falhas, mas sempre cometer cada vez menos e cada vez menos falhas. Muito obrigado por assistir esse vídeo e nos vemos em um próximo vídeo. Tchau, tchau, até lá!